Glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Estamos aqui, finalizando, eu sei que muitos que estavam esses dias no renovo estão um pouco cansados. Então, nessa noite eu preciso que vocês sejam espirituais e não dê espaço para a carne. A carne vai tentar fazer vocês ficarem cansados, com sono. Então, assim, eu creio que essa noite ainda tem muita coisa para ser liberada da parte de Deus sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas. Enquanto eu estava sendo ministrado por essa palavra, o Espírito Santo começou a colocar ministrações aqui nesse esboço. Então, assim, você precisa responder tudo aquilo que será liberado nessa noite. Não tem a ver com o pastor Samuel, tem a ver com a presença do Espírito Santo e aquilo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida nessa noite. Então, deixa eu te dizer algo. Esse é o dia que o Senhor preparou para liberar essa palavra sobre a sua vida. E eu quero liberar também algo da parte de Deus sobre você. Que ninguém daqui seja despedido sem receber a porção que o Senhor já preparou para você. Você pode levantar suas mãos e fechar os seus olhos. Pai, que nesse momento, Senhor, assim como nós estamos num momento de festa, de celebração, estamos aqui reunidos no Teu nome. E é no Teu nome, Senhor, que eu peço que mais uma vez o Senhor venha liberar mais uma vez uma porção da Tua presença e da Tua glória sobre nós. Faz, Senhor, queimar o nosso coração. Faz, Senhor, incendiar os nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, de uma forma profunda, agressiva, Senhor, ó Deus, sobre os nossos corações, sobre a nossa alma e o Espírito, Pai querido. Que nesse momento, que nesta hora, Senhor, seja mais uma vez uma noite de muitos movimentos espirituais, que o Senhor venha liberar dos céus aquilo que o Senhor já preparou sobre nós, que não haja reservas nessa noite. Alcança, Senhor, o alvo nessa noite, alcança, Senhor, os corações nessa noite, que aqueles que entraram aqui, Senhor, possam receber mais uma vez da Tua presença e da Tua palavra, e todos dizem comigo amém. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, versos 1. Quem esteve hoje pela manhã, a pastora Mariette, ela também falou um pouco sobre Isaac, e ela liberou algumas coisas através do que aconteceu no Monte Moriá. Então, assim, nós vamos continuar falando um pouco de Isaac nessa noite, e daquilo que o Senhor realizou na vida dele. Eu creio que tem muitas coisas que vão vir de encontro com a nossa realidade. Gênesis 26, versos 1. Estou na NVI. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi a Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você. Olha só a promessa do Senhor, se ele obedecesse. E eu estarei com você, e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Deus novamente renovando a aliança e as promessas agora com Isaac. Porque Abraão, verso 5, me obedeceu e guardou os meus mandamentos e decretos e as minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Versos 16, vai comigo agora lá no versos 16. Vai dizer assim: então
Abimeleque pediu a Isaque: saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E Deus lhes deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. E os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou de Sitna. Então Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nessa noite, eu creio que a palavra, ela vai nos movimentar dentro da proposta que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, não fique com reservas. Enquanto eu estarei ministrando, serão liberadas algumas palavras aqui. Eu já falei isso para você, você precisa responder, você não pode ser um telespectador. Você tem que viver, entrar na mensagem, entrar na palavra. Essa palavra de hoje tem que ser para você, você tem que acessar ela. Então, Gênesis 26 vai falar de uma resistência. Vai falar a respeito quando Isaque, ele tem a persistência, a resiliência. Isaque aqui, nesse momento de afronta, esse momento de muita confusão, Isaque aqui ele é resistente, ele é persistente, ele é resiliente. Gênesis 26 vai falar sobre recomeçar. E recomeçar na história bíblica é algo muito comum. A história bíblica vai dizer que homens erraram e falharam com Deus. E em todo tempo homens estavam errando e falhando com Deus. Mas em todo tempo também Deus estava refazendo a história com alguém. Deus, ao longo da história bíblica, se você ler, Deus sempre estava refazendo a história com alguém. Deus, em todo o tempo bíblico, estava recomeçando. Porque Deus também é um Deus de recomeços. E a nossa vida, em todos os instantes, nós estamos recomeçando a cada dia. Histórias que ficaram para trás, nós precisamos resgatar. Momentos da nossa vida que nós precisamos, em todo o tempo, estar resgatando, recomeçando. Então hoje, amados, hoje você será convidado através dessa palavra a desentulhar alguns poços que foram cavados, entulhados ao longo da sua história. E eu quero que você fique bem atento, que você possa trazer à memória, que o Espírito Santo traga à sua memória agora situações, sonhos, projetos que ficaram entulhados, que ficaram, ali parados, esquecidos. Então hoje, a proposta dessa palavra do Espírito Santo é: nós iremos desentulhar poços que foram entulhados ao longo da história. Não só desentulhar, mas também seremos provocados a cavar novos poços, a caminhar, a avançar, a ir além, a continuar, a não parar, a ir de encontro com aquilo que Deus tem para nós. Então, aleluia, eu quero lembrar algo para você, e se fosse você já segurava isso no seu coração. Eu quero lembrar a você que Deus ainda não terminou de fazer aquilo que Ele prometeu que faria sobre a sua vida. Aleluia, eu quero liberar isso, levante a sua mão direita, aleluia. Deus ainda não terminou aquilo que Ele prometeu que iria fazer sobre a sua vida. Aleluia. Então Isaque,
Não importa quantas vezes tentaram parar Isaac, essa pode ser a sua história. Preste atenção comigo aqui, vamos comigo na palavra. Isaac sempre estava recomeçando. Não importava quantas vezes tentavam parar. Isaac teve a capacidade de se mover numa dinâmica maior do que aquilo que estava tentando parar ele. Isaac, aqui nesse texto, o que ele faz? Ele se move numa dinâmica maior do que a afronta ou do que as palavras que estavam sendo liberadas sobre ele. Então, a vida de Isaac, ela vai nos mostrar e apresentar um modelo de fé, uma fé prática, uma fé, sabe, que se move, uma fé que não se rende à adversidade, ou seja, como Isaac encarou o momento das adversidades, como Isaac encarou o momento das dificuldades, como Isaac encarou até mesmo a contrariedade, como ele encarou a oposição. Todos nós já passamos ou iremos passar em algum momento por essas situações. Adversidades, contrariedades que irão tentar nos fazer desistir de sonhos, projetos e famílias. Contrariedades, adversidades que irão fazer de tudo para você parar, para você bloquear, para você engavetar sonhos, projetos. Vai fazer de tudo para você abandonar a sua família, abandonar a sua casa, largar mão dos seus filhos, largar mão dos seus projetos. A contrariedade e as adversidades sempre virão, até mesmo irão tentar fazer você desistir do seu ministério, irão tentar fazer com que eu e você jogue a toalha, entregue os pontos. Não precisa falar, mexe o dedinho do pé aí. Quem um dia já não pensou em jogar a toalha? Entregar os pontos, para mim chega. Eu estou mexendo todos os dedos aqui. Acabou. Quem já não falou assim, não quero mais. Estou desistindo. Davi, estou parando aqui. Para mim chega. Não está dando nada certo. Porque somos contrariados, existem oposições, e elas sempre virão sobre nós. Só que Isaac nos ensina algo profundo. Isaac, nesse momento, ele está sendo convidado a desistir. Isaac está sendo convidado a murmurar. Pessoas estão conspirando contra ele. E Isaac, nesse momento aqui, não reagiu. Não reagiu com amargura. Isaac não reagiu com desistência. E deixa eu falar algo para você nessa noite, você precisa gravar isso. A forma com que reagimos às situações que se apresentam sobre nós vão nos levar a lugares bons ou ruins. Então, qual é a sua reação quando você é contrariado? Como você reage quando você é contrariado? Qual é a sua postura? Qual é o seu posicionamento? Quando você é contrariado lá fora? Quando você é contrariado aqui dentro? Qual é a sua reação quando existe uma oposição diante de você? Ei, eu sei que você não gosta de ser contrariado. Eu não gosto de ser contrariado. Mas por muitas vezes o mundo vai contrariar você.
vai contrariar você. O mundo vai contrariar, vai se opor, vai resistir, vai tentar segurar, vai tentar bloquear, vai tentar parar você. E ele vai vir com peso. E ele vai vir com força. E é esse momento, escute isso, escreva isso, e é nesse momento que vai definir aonde você vai chegar. Na contrariedade, na oposição, a sua postura, a sua movimentação, o seu comportamento vai definir aonde você vai chegar. E é por isso que existe, e nós precisamos ter o entendimento. Que entendimento é esse, pastor? E é por isso que em Efésios 6, versos 11, vai dizer assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, se vistam da armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem aqui está cansado de desistir? Quem aqui está cansado de parar projetos? Quem aqui está cansado, sabe, de quando você tenta alguma coisa, vem uma contrariedade e você desiste, você dá um passo para trás. Efésios fala, você precisa se revestir da armadura de Deus para poder resistir e ficar firme. Pois a nossa luta, versos 12, não é contra pessoas, não é contra a minha família, não é contra o meu patrão, não é contra o meu encarregado, não é contra aquela minha vizinha, escute, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Então a proposta nessa noite do Espírito Santo é: se revistam, para ficar firme, para avançar, para continuar. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, aleluia. Eu preciso que você feche os seus olhos. Esse momento eu creio que o Espírito Santo está liberando a armadura de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa ser revestido de uma autoridade, de algo sobrenatural da parte de Deus. Então por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer, olha só, aleluia, inabaláveis. Pode aplaudir se for para Jesus. Aleluia. Fica comigo, depois de terem feito tudo isso, agora, em nome de Jesus, seja revestido da armadura de Deus. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, aleluia, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use um capacete, põe a mão na sua cabeça. Use o capacete da salvação. Aleluia. Tira a mão da sua cabeça, levanta a sua mão direita e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá, vamos lá. Orem no Espírito.
em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Agora, meu irmão, sejam revestidos da armadura de Deus nessa noite. Pega a sua armadura, receba a ssua armadura nessa hora, feche os seus olhos. Seja liberado nessa noite um revestimento da parte de Deus sobre nós, sobre esta igreja. Senhor, vem liberando a armadura para o seu povo. Nós precisamos ser um povo inabalável, um povo que vai resistir, um povo que vai avançar. Então receba nessa noite a espada, receba nessa noite o cinto, receba nessa noite a sandália, receba nessa noite o escudo. Que você seja revestido da armadura de Deus para resistir todos os dias maus. Shekatakalas, Shetakatakalas, Oramandra Calabas e Calabais. Há uma atmosfera de glória sobre nós sendo liberada nessa noite. Há uma espera sobrenatural da glória de Deus, 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 da glória de Deus. Onde está você? Essa palavra é sua. Onde está você? Essa palavra foi preparada para você nessa noite. Aleluia. Pode se assentar. Fica comigo. A forma que você enfrenta irá levar você à vitória ou à derrota. A questão aqui é como você encara. Armado, revestido com a armadura de Deus. E com a armadura de Deus, eu vou vencer, eu vou romper, eu vou sobressair todos os obstáculos, eu vou avançar, eu vou além. Quando se levantar alguém, quando se levantar um gigante, eu vou dizer: você vem com armas, você vem com espada, você vem com lança, mas eu estou revestido da palavra de Deus. Eu profetizo você saindo daqui nessa noite, e a segunda-feira sua vai ser uma segunda-feira que você vai voar, você vai correr, você vai avançar. Segunda-feira você não vai parar. Ei! Não precisa ter medo dessa semana. Você está sendo revestido da armadura de Deus. Como você se comporta vai definir, Diego, se você vai vencer ou será derrotado. No verso 17 diz assim: Então, Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Então, Isaque não murmurou. Então, Isaque não reclamou. Então, Isaque não brigou. Ele ouviu uma palavra de contrariedade, ele ouviu uma palavra de afronta, e ele simplesmente saiu dali. E o que isso nos mostra é que Isaque
não parou de se movimentar. Não me querem aqui, ok. Não me querem nesse lugar, ok. Mas eu não vou parar. Eu não vou parar de me movimentar. A Bíblia vai dizer que ele vai para o outro lugar. Por quê? Aleluia. Por quê? Porque a fé que estava em Isaac e a fé que está em mim não me permite parar. Então eu vou me movimentar. Eu não vou, e eu declaro isso nessa noite, que hoje você vai sair do lugar de afronta. Chega de ficar no lugar de afronta, chega de viver no lugar de afronta. Isaac sai do lugar de afronta. Eu não vou ficar parado no lugar da humilhação. Sim, aleluia. Eu declaro isso sobre você. Eu declaro isso sobre a sua casa. Eu declaro isso sobre a sua vida. A fé vai te colocar em movimento a partir de hoje. A sua fé vai empurrar você para um outro ambiente, aleluia. Escute, se alegre. A contrariedade não vai matar você. A contrariedade não vai fazer com que você desista. A oposição, a dificuldade não vai parar os projetos de Deus na sua vida. Se é com você, levante a sua mão. A oposição e a dificuldade não vai parar os projetos de Deus na sua vida. Deus está trazendo um movimento nesses dias sobre a sua vida. E eu profetizo isso. Se você está enfrentando afronta na sua casa, estou falando para você, na sua casa, eu declaro nessa noite que a sua casa não será um lugar de vergonha, não será um lugar de humilhação. A sua casa não será um lugar de desonra. Deus está gerando um movimento. Então responda a palavra que está indo na sua direção nessa noite. A palavra gera movimento. A palavra nos move. A palavra vem, e quando ela vem dentro de nós, ela gera uma fé que faz eu me mover, ainda que as circunstâncias me mostrem o contrário. E essa fé me faz crer no impossível, me faz crer que a adversidade, a contrariedade não pode parar o projeto de Deus na minha vida. Irmãos, é muito louco porque eu vou escrevendo o que Deus vai falando. E olha só o que o movimento faz. Aleluia, aleluia. Isaías 54, 2 e 3. Se for para você também, olha, levanta, pega, segura, agarra, sabe, não deixa escapar. A palavra de Deus diz para você nessa noite: alarga o espaço da sua tenda. Estenda as cordas, movimento. Alarga o espaço da sua tenda, movimento. Reforça as suas estacas, reforça o seu firmamento, reforça a sua base, reforça aquilo que Deus tem falado com você. Por quê, pastor? Põe de pé, fica de pé, dê um salto, porque a palavra de Deus fala assim: pois há de transbordar para a direita, para a esquerda, e a sua descendência tomará posse de outras terras e repovoará as cidades abandonadas. Fica de pé. Essa palavra não é só para você. Essa palavra é para os seus filhos, filho dos seus filhos,
Feche os seus olhos e levante suas mãos. É com você agora. Eu vou falar novamente essa palavra e você vai falar: é para mim, é para os meus filhos. Você que é avô, é para o filho dos meus filhos e os filhos dos meus filhos. A palavra diz: alarga o espaço da sua tenda. Vai orando, estende as cordas, reforça as estacas, porque você e a sua geração e a geração dos seus filhos e filhos dos seus filhos há de transbordar para a direita, para a esquerda, e a sua descendência tomará posse. Vamos aplaudir, faça barulho. Deus está fazendo um movimento. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: está acontecendo um movimento aqui. Fala: Deus está fazendo um movimento. Fala: Deus está nos movimentando nessa noite. Está do lado da sua esposa, dos seus filhos. Fala: está havendo um movimento sobre a nossa casa hoje. Aleluia, aleluia. E eu declaro que a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 6 em diante: se vocês obedecerem os estatutos do Senhor, a palavra para vocês hoje é assim: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam, aleluia, derrotados diante de você todos os seus inimigos. Que tentarem atacar você, eles vão tentar, eles vão fazer de tudo, eles virão por um caminho, mas por 7 serão lançados fora da tua presença. Pega isso, meu irmão, pega isso. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Aleluia. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor e andarem nos seus caminhos. Olha só o que vai acontecer. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Quem precisa de prosperidade aqui? Quem precisa de prosperidade aqui? Olha só, o Senhor lhe concederá grande prosperidade do fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Agora eu quero liberar isso sobre você. O Senhor abrirá o céu. O Senhor abrirá o céu. Olha para cima aí, eu sei que está escuro. O Senhor abrirá os céus. O Senhor abrirá os céus. O Senhor abrirá os céus. O depósito do seu tesouro, para ver a chuva, a sua terra. Eu sei que existem pessoas que precisam da chuva de Deus sobre a sua terra. Ei, chega de viver na escassez, chega de viver na luta. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para ver a chuva, a sua terra. Quem é que recebe essa chuva? Fala aí para o Senhor: eu quero. Fala: Senhor, eu quero essa chuva no seu devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos.
Olha só, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma delas tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês sempre estarão por cima. Sempre estarão por cima. Vale a pena obedecer, sempre estarão por cima. Vale a pena ser fiel a esse Deus, sabe por quê? Porque sempre vocês estarão por cima e nunca por baixo. Aleluia! Você pode aplaudir sentando ao Senhor aí. Sente-se, sente-se. Isaac estava em movimento. Isaac saiu dali. E diz assim: tendo partido, a fé movimenta. Escute, quando a vida nos empurra, a fé nos faz dar o próximo passo. Não espere pelas melhores condições ou ideais para você se movimentar. Se eu fosse você, segurasse isso agora. A fé ignora a resistência. A fé ignora as adversidades. A fé, ela é ousada. Olha só, Mateus. A fé invade territórios. A fé provoca reações. A fé não para. A fé faz você enxergar além. Então não espere as melhores condições para se movimentar. Não. Se movimente. Então áreas da sua vida que estavam paradas, Deus está gerando um movimento sobre elas nesses dias. Versos 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. E o que Isaac nos ensina aqui também nessa noite é que ele não parou de recomeçar. Isaac não parou de recomeçar. Eu estou pregando nessa noite para pessoas, para famílias, para homens e mulheres que precisam recomeçar. Estou pregando aqui para pessoas nessa noite que o Espírito Santo está trazendo à sua memória áreas da sua vida que você precisa de novo recomeçar. Você precisa de novo ir lá e resgatar. Você precisa recomeçar, porque recomeçar não é fraqueza. Havia um legado, uma história sobre ele. E ele confirma no seu coração. Fecharam os poços. Me impediram de ficar ali. Mas eu vou abrir de novo. Eu vou recomeçar de novo. Eu vou recomeçar e recomeçar e recomeçar. A Bíblia vai dizer que em determinado momento da vida de Elias foge e deita debaixo de uma árvore. Sabe o que é fantástico em Deus? Eles achou que estava abandonado, ele foge, por causa de uma palavra, ele vai lá e deita debaixo de uma árvore. E Deus vai lá atrás dele. Deus vai lá onde Elias estava. Deus vai lá naquela árvore. E Deus vai lá e fala para ele: vai, está fazendo o que aí, Elias? Está fazendo o que aí, Elias?
Elias começa a falar. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus fala, recomeça de novo. Se levanta. Saia desse posicionamento. Vai de novo. Faz de novo, Elias. Eu sei que existiu uma palavra, eu sei que existiu uma situação, mas eu, seu Deus, não te abandonei. Vim até aqui para dizer para você, Elias, recomece, Elias. Recomeça. Então Elias recomeça de novo. E a Bíblia vai dizer que então Elias se levanta. E ele começa a andar, e ele encontra uma caverna. E ele entra na caverna e Deus fala, está fazendo o que aí ainda? Levanta, recomeça, sai de novo. Que nessa noite, uma unção seja liberada sobre a minha vida e a sua vida. Que nessa noite você sai daqui com essa unção para recomeçar. De novo. E de novo. Sonhos que foram engavetados. Projetos que ficaram esquecidos. Ei, recomece de novo. Corra atrás da sua família. Recomece com seus filhos. Você que é ministro, você que tem um chamado de Deus, e a contrariedade, a oposição, fez você esquecer e parar. Você está debaixo daquela árvore, você está dentro daquela caverna. Deus está falando para você nessa noite, ei, eu não me esqueci de você, e eu estou aqui para dizer para você, recomece. Todo recomeço, olha só, é uma declaração que Deus não terminou a sua história comigo. Todo recomeço é uma garantia, é uma declaração que Deus não terminou a história comigo. Se você está aqui, Deus está falando para você, isso significa que a história ainda não terminou. Não terminou. A sua história não terminou. Se Deus está te convidando a recomeçar, é uma garantia que a sua história com Deus ainda não terminou. Você precisa se posicionar. Recomece. Tantas e quantas vezes forem necessárias. Isaac não parou, porque ele acreditava naquilo que ele carregava. Isaac carregava uma promessa feita pelo seu pai. Quem estava pela manhã escutou essa mensagem. Isaac vivenciou quem era o Deus do seu pai no monte de Moriá. Ele vivenciou um Deus que não abandona. Um Deus que nos vê. Um Deus que não abandona aqueles a qual Ele escolheu e chamou. Ele vivenciou, ele experimentou, ele sabia o que ele carregava, ele sabia o que ele carregava, a contrariedade, a oposição, não podiam tirar e arrancar isso dele. Um Deus de promessa e que não abandona. Isso fez com que Isaac se movimentasse. Você precisa acreditar naquilo que você carrega. Eu preciso, essa palavra é para mim. Pensa no cara que não acredita, sou eu.
Você precisa acreditar naquilo que você carrega. Fique de pé. Não despreze aquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Deus me manda dizer isso nessa noite para você. Não despreze aquilo que foi liberado um dia sobre a sua vida. Deus está dizendo para algumas pessoas: hoje é noite de recomeçar, hoje é noite de desentulhar poços, hoje é noite para você de começar a cavar e abrir poços. Hoje é a noite em que o Senhor te chama. A promessa de Deus está em vigor, e a promessa não estava na terra, a promessa estava em Isaque. Eu declaro isso nessa noite, que a manifestação da promessa vai acontecer sobre a sua vida. Então ele abre mais um poço, e nesse, por não desistir, o Senhor lhe deu espaço, e ele prosperou. Aleluia. Que nessa noite comece algo novo sendo escrito na sua vida. Escute. Eu sei que no mundo espiritual muitas coisas já estão acontecendo. O inimigo de nossas almas vai tentar de tudo para tentar colocar engano e sofisma sobre a sua mente. O que o pastor está falando é só uma palavra. Não, não, não. Os céus está te chamando nessa noite. O mundo espiritual está lutando a seu favor nessa noite. Escute, anjos e demônios estão travando uma batalha, porque sabem que se você tomar uma posição e assumir isso, poços serão desentulhados, projetos vão sair da gaveta. O ano ainda não acabou, pode ser o seu ano ainda. Aleluia, eu vou declarar isso: esse ainda será o seu ano. Esse ainda será o seu ano. Enquanto os ministros estão aqui, estão começando a ministrar, debaixo desse acorde, debaixo desse momento de adoração, debaixo desse momento profético, debaixo dessa atmosfera espiritual, há um movimento aqui, há um movimento acontecendo, e eu profetizo isso nessa noite, noite de recomeços, noite de abrir poços, noite de se posicionar de novo, noite de sair da caverna, noite de sair debaixo de uma árvore. O Senhor está te chamando.